O conceito de Deus como uma entidade perfeita e imutável é um dos pilares centrais da teologia clássica. Essa ideia traz consigo uma série de implicações sobre a natureza divina e a relação de Deus com o mundo. No entanto, ao mergulharmos nas Escrituras, encontramos momentos em que a narrativa parece contradizer essa característica fundamental. Passagens que sugerem arrependimento ou mudanças de plano despertam questionamentos sobre a consistência dessa doutrina. Neste artigo, vamos explorar uma questão instigante: Deus é realmente imutável ou ele se mostra indeciso em suas ações? Analisaremos trechos bíblicos, interpretações teológicas e a crítica sob a lente ateísta, que vê essas aparentes contradições como evidências de uma construção humana da ideia de divindade. Essa reflexão nos leva a um debate mais profundo sobre a coerência e as implicações da natureza divina nas crenças religiosas. A imutabilidade divina. Quando falamos sobre a imutabilidade divina, estamos tratando da ideia de que Deus é, por definição, perfeito e, portanto, incapaz de mudança. Ao longo da minha pesquisa e estudo de teologia, percebo que essa visão é sustentada por muitas passagens bíblicas, como em Malaquias 3:6, onde Deus declara: Eu, o Senhor, não mudo. Outra passagem icônica é Hebreus 13:8, que afirma: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Mas o que significa, na prática, um ser divino imutável? E mais importante, essa ideia resiste ao escrutínio. A teologia tradicional argumenta que a imutabilidade de Deus é um reflexo de sua perfeição absoluta. Afinal, se algo é perfeito, qualquer mudança significaria uma degradação ou uma melhoria, o que contradiz o conceito de perfeição. Pensando sob essa perspectiva, eu me pergunto: como um ser que possui conhecimento total e poder absoluto poderia mudar de opinião ou agir de forma diferente? Filósofos ateus, como Jean-Paul Sartre e Friedrich Nietzsche, oferecem insights que enriquecem essa reflexão. Nietzsche, por exemplo, em sua crítica ao conceito de Deus, sugere que a ideia de uma entidade perfeita e imutável é, em última instância, uma criação humana projetada para atender à nossa necessidade de estabilidade e ordem. Em suas palavras, Deus é um conceito que o homem criou para não ter que encarar o abismo da incerteza. Quando penso nisso, percebo que a ideia de imutabilidade talvez seja uma tentativa de fugir da realidade caótica e imperfeita que enfrentamos. Outro filósofo que vem à mente é Bertrand Russell, que argumentou em seu famoso ensaio Por que não sou cristão que a própria ideia de um Deus perfeito é uma contradição em termos. Para ele, a existência de inconsistências nos textos sagrados, que parecem mostrar um Deus que muda de ideia, desafia a coerência da doutrina de sua imutabilidade. Então, como reconciliar isso? Se Deus é imutável, como explicar momentos na Bíblia onde ele parece agir impulsivamente ou mudar de plano? Talvez essa característica imutável seja apenas um ideal teológico, uma construção que perde sua solidez quando confrontada com os relatos bíblicos que o contradizem. Essa contradição é o ponto de partida para questionar se a imagem de Deus que nos é apresentada não reflete mais os limites e as aspirações humanas do que uma realidade transcendental. Pensando nisso, vejo que a imutabilidade de Deus, defendida com tanta convicção, pode na verdade ser um espelho das nossas próprias incertezas, projetadas em uma figura que deveria estar acima de qualquer dúvida. Evidências de indecisão na Bíblia. Quando comecei a investigar a ideia de que Deus é imutável, um dos pontos mais intrigantes para mim foi encontrar exemplos bíblicos em que ele parece mudar de ideia. Esses trechos me levaram a questionar seriamente a coerência dessa doutrina. Em Gênesis 6:6, por exemplo, leio que o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e isso cortou-lhe o coração. Essa passagem é impactante, pois descreve Deus sentindo algo tão humano quanto arrependimento. Como pode um ser imutável, que tudo sabe desde o princípio, arrepender-se de sua própria criação? Outro exemplo que me chamou a atenção está em Êxodo 32:14, quando, após Moisés interceder pelo povo, o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Para mim, essas passagens parecem indicar que Deus é suscetível a mudanças de plano e emoções, desafiando a ideia de uma perfeição imutável. O filósofo David Hume, conhecido por sua postura crítica em relação à religião, disse algo que me ressoa: a inconsistência é a marca registrada da imaginação humana. Quando aplico essa ideia às Escrituras, vejo que as representações de Deus podem refletir mais as emoções e as falhas humanas projetadas do que um ser supremo que transcende a nossa compreensão. Para Hume,
A religião é frequentemente um produto da mente humana, cheia de contradições que revelam a tentativa de explicar o inexplicável. Esses momentos de arrependimento ou mudança de ideia reforçam a perspectiva de que Deus é uma construção de nossas próprias falhas, ambições e esperanças. Outro pensador, Friedrich Nietzsche, apontava para a natureza paradoxal de Deus em suas obras. Ele via a crença em um ser supremo como um reflexo de nossas próprias contradições internas. Quando leio passagens como as de Gênesis ou Êxodo, penso no que Nietzsche chamou de a humanização de Deus. Para ele, Deus se molda conforme as narrativas humanas para que possamos nos identificar com ele, mesmo que isso comprometa a consistência teológica. Deus, então, passa a ser uma figura que sente, se arrepende e muda, para que os seres humanos possam enxergá-lo em seus próprios dilemas. Assim, me pergunto, como sustentar que Deus é imutável e perfeito se as Escrituras mostram um ser que, em momentos cruciais, muda de ideia e parece reconsiderar suas ações? Será que essas passagens são uma evidência de que a imagem de Deus foi adaptada ao longo do tempo, moldada conforme as necessidades e compreensões dos que escreveram e interpretaram a Bíblia? Essa é uma questão que continua a me intrigar e me faz pensar que, no fundo, a ideia de um Deus indeciso talvez revele mais sobre quem somos nós do que sobre quem é Ele. Interpretações contraditórias. Ao me aprofundar nos textos e nas diversas correntes teológicas, percebo como as interpretações variam drasticamente quando se trata das aparentes contradições sobre a natureza de Deus. Algumas tradições tentam resolver esses dilemas afirmando que passagens onde Deus parece mudar de ideia devem ser vistas de forma metafórica ou como uma linguagem antropomórfica. Isso significa que Deus estaria apenas se comunicando de uma maneira que os humanos possam entender, mas sem realmente alterar sua vontade ou plano. A primeira vez que me deparei com essa explicação, senti que ela parecia mais uma solução conveniente para manter a crença na perfeição divina intacta do que uma análise honesta dos textos. A ideia de que Deus usa uma linguagem que reflete a fraqueza humana para se comunicar comigo soa contraditória se ele realmente é imutável e perfeito. Por que um ser tão superior precisaria recorrer a uma linguagem que confunde e gera dúvidas? O filósofo Ludwig Feuerbach, conhecido por sua obra A Essência do Cristianismo, oferece uma perspectiva instigante. Deus não criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem criou Deus à sua. Quando leio interpretações que tentam justificar as mudanças de humor ou de ideia de Deus com linguagens simbólicas e antropomorfismos, penso na análise de Feuerbach. Talvez isso revele mais sobre a necessidade humana de criar uma divindade que compartilhe de nossos medos, dilemas e anseios do que sobre um ser divino real. Immanuel Kant também é relevante nesse debate. Ele argumentou que a razão humana é limitada quando se trata de compreender o transcendental. A partir dessa perspectiva, penso que muitas tentativas teológicas de justificar as contradições sobre Deus acabam expondo nossos próprios limites. Se Deus é verdadeiramente além de nossa compreensão, por que há tantas explicações que tentam racionalizar suas ações em termos humanos? Kant poderia dizer que essa tentativa revela uma incapacidade nossa de lidar com a ideia de um absoluto que não se encaixa em nossos parâmetros de entendimento. Quando vejo a teologia se contorcer para conciliar um Deus imutável com passagens que mostram o contrário, parece-me que a imutabilidade se torna uma questão de fé cega e não de lógica ou razão. Voltaire certa vez afirmou: se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Essa frase me faz pensar que as contradições e explicações que encontro podem ser, na verdade, evidências de uma invenção humana que busca resolver questões existenciais, mas que acaba refletindo nossa própria incoerência. Portanto, essas justificativas teológicas de que Deus não muda, mas que parece mudar para que possamos entender suas ações, soam mais como adaptações convenientes. Elas me fazem perguntar se a verdadeira imutabilidade de Deus não seria apenas um reflexo da nossa necessidade de estabilidade em meio a um universo caótico. Talvez a imagem de um Deus que se comunica por meio de símbolos e contradições seja apenas mais uma forma de tentar alcançar o inalcançável, revelando mais sobre nossa mente limitada do que sobre uma divindade suprema e perfeita. A perspectiva ateísta sobre a imutabilidade e a indecisão de Deus. Ao longo da minha análise, comecei a perceber como a ideia de um Deus imutável e, ao mesmo tempo, capaz de mudanças de opinião expõe uma dualidade difícil de ignorar. Do ponto de vista ateísta, essas contradições não são apenas uma questão de interpretação errada ou complexidade divina. Elas são, muitas vezes, vistas como evidências de que a figura de Deus é uma construção humana, cheia de falhas e inconsistências. Penso em como Feuerbach,
com sua visão de que Deus é a projeção dos mais profundos desejos humanos, nos convida a considerar que a imagem de um ser imutável foi criada para proporcionar segurança e estabilidade a uma humanidade que vive cercada de incertezas. Quando olho para os textos bíblicos e vejo Deus agindo com raiva, arrependimento ou misericórdia, noto traços das emoções humanas impressos nele. Para Feuerbach, essas representações dizem mais sobre nós mesmos e sobre o que precisamos em um Deus do que sobre a existência real de uma entidade perfeita e imutável. Voltaire, com sua sagacidade característica, uma vez escreveu: "As paixões são as únicas oradoras que sempre persuadem." Essa frase me faz refletir sobre por que tantas narrativas bíblicas mostram um Deus que se emociona e muda de ideia. Talvez essas histórias sejam tão persuasivas porque falam diretamente às nossas próprias paixões e dúvidas. Elas criam um Deus que é mais próximo de nós, que sente e age de acordo com as circunstâncias, mas isso levanta a questão: um ser verdadeiramente perfeito teria emoções tão volúveis? Nietzsche também é uma presença forte em meus pensamentos quando exploro essa questão. Ele afirmou que a fé é não querer saber o que é verdade. Talvez a insistência em sustentar a imutabilidade divina, mesmo diante de exemplos que sugerem o contrário, seja uma manifestação dessa atitude. Não querer saber, ou simplesmente ignorar as contradições, parece ser uma forma de manter a fé inabalada. É uma escolha de fechar os olhos às inconsistências para preservar a ideia de um Deus que é ao mesmo tempo perfeito e humano. Bertrand Russell, em sua obra Por que Não Sou Cristão, argumenta que a religião, em muitos aspectos, é um reflexo do medo e da necessidade de controle que os humanos têm sobre o mundo. Quando vejo as passagens que mostram Deus mudando de opinião ou expressando arrependimento, percebo como elas podem servir para confortar aqueles que precisam acreditar que Deus é tão envolvido emocionalmente quanto eles. Mas, para Russell, isso apenas reforça a ideia de que Deus é um produto da mente humana, adaptado para atender às necessidades emocionais e sociais de quem o concebe. Ao final dessa reflexão, percebo que a visão ateísta encara as contradições entre a imutabilidade e a indecisão de Deus não como um mistério profundo da teologia, mas como uma evidência de que essa figura foi moldada por mãos humanas, carregada de nossas falhas e incertezas. A imagem de um Deus que não muda, mas que às vezes age como se mudasse, é uma prova de que buscamos consolo em uma figura divina que reflete nossa própria complexidade e inconstância. No fundo, talvez a verdadeira pergunta não seja se Deus é imutável ou indeciso, mas por que precisamos que ele seja uma dessas coisas em primeiro lugar. Conclusão. Refletir sobre a ideia de um Deus imutável ou indeciso me levou a examinar as crenças que muitas vezes são aceitas sem questionamento. Ao olhar para as evidências bíblicas, as justificativas teológicas e as análises filosóficas, vejo um padrão claro. A imagem de Deus parece ter sido adaptada para atender às necessidades humanas de compreensão e consolo. Seja o arrependimento em Gênesis ou as mudanças de ideia em Êxodo, as narrativas mostram um ser que se comporta de maneiras surpreendentemente humanas. Isso me faz perguntar se estamos projetando nossas próprias emoções, medos e incertezas em um ser que deveria estar acima de tudo isso. Os pensamentos de filósofos ateus como Feuerbach, Nietzsche, Voltaire e Russell serviram para fortalecer minha compreensão de que a imagem de Deus pode muito bem ser uma construção humana, moldada pela necessidade de criar sentido em um mundo caótico. Feuerbach, em particular, deixou uma marca forte em minha análise com sua afirmação de que Deus é uma projeção dos desejos e emoções humanas. As reflexões de Nietzsche e a crítica de Russell à natureza da fé também me ajudaram a ver as contradições não como falhas de interpretação, mas como evidências de uma criação humana adaptada e reformulada ao longo dos tempos. Portanto, ao terminar este artigo, chego à conclusão de que a discussão sobre a imutabilidade ou a indecisão de Deus revela mais sobre quem somos nós, como seres humanos, do que sobre a natureza de um ser divino. Somos seres que buscam estabilidade, mas também aceitamos a mudança, e isso se reflete nas contradições que projetamos em nossos deuses. A busca por um Deus que seja ao mesmo tempo perfeito e humano pode ser um reflexo de nossa própria busca por sentido em meio às complexidades da vida.